profissional, tanto na área familiar, tanto na área espiritual. Então, por isso que o Mefibosete, ele quando recebe a notícia que o rei estava chamando, ele foi diante do rei com medo. Digo para o Senhor, não permita ser dominado por nenhum trauma. Ele se apresenta diante do rei com medo. Ele vai me matar, porque eu sou da família do rei, e naquela época, quando o rei morre, o seu sucessor manda matar todos para não ter nenhum sucessor para assumir o trono. Então ele já foi sabendo, já na expectativa de morte. O medo dominava o Mefibosete. E quando ele chega na mesa, ali diante do rei, o rei propõe a ele de usar de bondade e misericórdia, e oferece para ele uma restituição de tudo aquilo que ele havia perdido por direito de herança da sua família. E Mefibosete, ele se surpreende com esse Deus. É assim que nós temos que ser. Nós temos que nos surpreender com Deus, que muda uma história de destruição da vida de alguém. Porque muitas pessoas, elas não conseguem dar um passo adiante, desenvolver na área dela, na vida dela, porque são questões de algum trauma. Muitas pessoas vivem com traumas ainda da infância, como Mefibosete. Mefibosete tinha 5 anos. Muitas pessoas não conseguem desenvolver na sua vida uma estrutura psíquica bem desenvolvida. Por quê? Porque existem questões relacionadas a algum trauma na vida dela. Alguém machucou, alguém feriu, na escola, em casa, no trabalho. Em algum lugar você talvez ouviu que as palavras ou situações que te levou você a um bloqueio. E esse bloqueio precisa ser quebrado. Diga assim, Deus vai quebrar esse bloqueio. A gente observa que o Mefibosete, ele foi diante do rei como ele estava. Por isso que a Bíblia fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, quando eu vou diante de Deus, eu tenho que ir como eu estou. Porém, Deus vai o quê? Tirar da minha vida essas questões para que eu possa me desenvolver. Eu precisava disso. Porque se eu fosse olhar o que as pessoas diziam que eu não ia, que eu não tinha, né? Olhar as coisas que eu não tinha qualidade para cantar, eu não tinha qualidade para pregar. Porém, olhei para a promessa divina de Deus na minha vida, a qual dizia: eu vos escolhi e te chamo o escolhido e o capacito. Então Deus falou que eu era chamado dele. Eu fui chamado para fazer a obra dele. Porém, eu não era capacitado para aquelas situações. Eu era um bom evangelista de rua. Você vê que eu consegui reunir 200 pessoas para assistir um culto. Você imagina, eu era um bom evangelista de falar, vamos pregar o evangelho. Porém, eu não era um bom pregador de microfone. Eu não era ministro de louvor. Mas Deus falou: eu te chamo e te capacito. Diga assim, então, Deus te chama e vai te capacitar. E nessa questão eu tenho que me apresentar a Deus como eu estou. O que eu não posso é permanecer no estado desses traumas na minha vida. Eu não posso deixar que as dificuldades, as questões que envolvem o meu eu me impeçam de olhar para o futuro que Deus tem para mim reservado. Porque o meu futuro está nas mãos do Senhor. Por isso que ele fala: não andeis ansiosos de comer o que vestir, porque Deus proverá o dia do amanhã, irmão. E o dia do amanhã é o melhor para mim e para você. Outra coisa que eu vejo aqui, que Mefibosete, ele reconheceu sua situação, e na palavra assim, ele creu na palavra do rei, na bondade,
E nessa palavra aqui, vamos ver aqui um texto aqui, por favor, no versículo de número 7. Diz assim: então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, tu comerás pão sempre à minha mesa. Então olha só, eu preciso desfrutar das riquezas de Deus. Quais são as riquezas de Deus? Muitas pessoas estão morrendo sem experimentar as riquezas de Deus. Por isso que diz um ditado que o cemitério é o local mais rico da face da terra, porque lá estão enterradas pessoas ali fisicamente, porém estão enterrados sonhos que nunca foram realizados, sonhos de projetos, sonhos de visões, sonhos de questões muito grandiosas. Por quê? Porque as pessoas não souberam desfrutar das riquezas de Deus para com ela. Por isso nós nunca podemos perder a oportunidade. Eles não percam a oportunidade. Porque Deus está nos dando uma oportunidade de fazermos uma história, a minha história, a sua história de vida. O que não pode é nós ficarmos sempre no rabo da fila. Porque diz a palavra de Deus: este te coloca por cabeça e não por, estarás por cima e não por. A promessa de Deus é que nós estejamos por cima e não por baixo. Mas pastor, a Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados. A questão de humilhado é totalmente diferente de honra que Deus quer nos dar. Deus quer nos honrar como filhos dele, nos colocando como cabeça nas situações. O que eu não posso ser cauda nas minhas decisões, desses traumas que são resultados de alguma questão da nossa vida. Ah, pastor, mas eu não tenho esse trauma. Quando você começa a observar que você não consegue desenvolver a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida familiar, porque é um resultado de algo que aconteceu na sua vida que você está empacado. Mefibosete estava empacado na vida dele lá em Lodebar, lugar de esquecimento. Ninguém lembra de você. Como lembram de você? Doente, abatido, enfermo, endividado. Como é que lembram de você? E Deus quer mudar essa história. A gente observa aqui que quando Mefibosete sai de Lodebar, ele deixa de estar vinculado ao local do esquecimento para ir para o lugar da honra. Vamos estar de pé. Quero orar por essa instante. E nesta noite, eu quero orar por você, porque tem coisas, irmãos, que ainda ficam, sabe, numa caixinha. A palavra, Deus fala, no livro Deus falou muito, mas ainda existem pessoas que estão com algumas caixinhas que precisam ser quebradas, destruídas, para que ela possa desenvolver o seu ministério. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E nessa escolha, Deus escolhe e capacita quem quer que seja. Então, nesta noite eu quero orar com você, que talvez chegou aqui assim, com algum trauma, seja ele físico, seja ele familiar, seja ele social ou espiritual. Talvez você foi rejeitado, ainda pequeno, assim, talvez você perdeu algo na sua vida, ou talvez na sua caminhada cristã também. Às vezes as pessoas só lançou palavras ruins, e você talvez hoje não quer mais nem servir a obra de Deus porque está preso nessas questões. Mas eu quero orar por você nesta noite, para que você possa sentar à mesa do Rei. E na mesa do Rei, quem vai te servir é o Rei.
Então talvez você chegou aqui nesta noite como Mefibosete. Algumas questões na sua vida particular. Questões que você precisa realmente colocar na mão de Deus. E deixar Deus trabalhar. Mas para isso você tem que sentar na mesa dele. Deixar ele conduzir, ele mudar a sua história. Porque o tempo é o melhor remédio, é a melhor, defesa para alguém. O tempo dá respostas. Como eu falei, 5 anos se levaram para me ter a segunda oportunidade. Mas dentro daqueles 5 anos, eu não desisti. Eu não sei quanto tempo talvez você esteja vivendo isso, mas hoje o Senhor, Ele quer mudar a sua sorte. Amém? Vamos orar, pedir a Deus nesta noite. Quero orar por você nesta noite. Chegou aqui esse, ainda com um trauma do passado e que está hoje trazendo consequências na sua vida. Você tem sido esquecido por você mesmo. As pessoas talvez lembrem de você, mas você tem se colocado, como esse homem falou, cão morto, e não tem se valorizado. E muitas das vezes isso tem apagado o brilho de Deus na sua vida. Mas nesta noite eu quero apresentar a você um Deus que te convida para sentar na mesa com Ele. E nessa mesa Ele é que vai te servir. Não vai faltar o pão, não vai faltar a alegria, não vai faltar a comunhão, não vai faltar o amor na sua vida. Em nome de Jesus eu começo a ministrar sobre a tua vida agora. Você que estava aqui assim, eu quero dizer para você nesta noite, todo mal cai por terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, que assim como Mefibosete, Senhor, ele teve uma restauração de tudo aquilo que era direito dele. Deus restituiu, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que o adversário havia dado para ele. Ó Deus, assim como ele era um escravo, ele passou a ser senhor e tinha pessoas que trabalhavam no seu serviço. Isso que Deus está dizendo, estou mandando dizer para você isso. Hoje você talvez está vivendo de favor. Hoje você vive dependendo de alguém para alguma questão na sua vida. Assim como Mefibosete ele vivia. Nem casa ele tinha. Diz a palavra que ele morava na casa de Mequir. Não era nem dele. Mas Deus falou assim, vou te dar um lugar para você. Vou te dar o que é seu. É teu direito. Deus restituiu isso também de Mefibosete. Da mesma forma restituiu a comunhão. Está sentado ao lado do rei. Você vai sentar diante de Deus. Deus vai restaurar sua comunhão. Deus vai restaurar sua fé. Em nome de Jesus Cristo. Deus, toma, Senhor, agora, Senhor, vida de cada um de nós. Eu peço a Ti, Senhor, que venha restaurar, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Oh Deus, questões, oh Deus, desses traumas, que muitas das vezes está ali, na caixinha escondida, se tocar no assunto, incomoda, machuca. É bom nem falar no assunto. Mas nesta noite o Senhor chama, Senhor, para mudar essa história. Oh Deus, em nome de Jesus, essa ferida, Senhor. Essa ferida estava aberta. Você ainda tinha uma casquinha, meu Deus, e essa casca de vez em quando machucava e voltava a sangrar. Eu quero profetizar nesta noite que essas feridas vão ser curadas, vão ser saradas nesta noite, porque você está na mesa do rei, você está na casa do rei. Deus chamou Mefibosete de Lodebar para estar em Jerusalém, na casa do Senhor. Todo mal que estava sobre a sua vida, tudo aquilo que estava trazendo influências hoje no seu presente, nós queremos hoje rejeitar em nome de Jesus. Cai por terra, Senhor, nesta noite, todo mal, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que vive tentando, trabalha daqui, trabalha de lá, e muitas das vezes, Senhor, não sobra nada. E quando procura onde está o dinheiro, onde está o esforço, e não acha.
Mas nesta noite eu quero declarar, Senhor, o Senhor vai restituir também os valores sociais. O Senhor vai trazer de volta, Senhor, esse lugar de estar junto, de estar presente, em nome de Jesus Cristo. Restitua, Senhor, em nome de Jesus. Dê tudo em dobro, Senhor, assim como se fez com Jó. Restituiu, Senhor, o dobro na vida dele. Eu quero também profetizar na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Que o Deus, Tu é poderoso, Tu é justo, Senhor. É um Deus que traz existência tudo aquilo que nós podemos não estar vendo. Mas eu creio, Senhor, no tempo de restauração da Tua igreja. O tempo, Senhor, do renovo da Tua igreja. O tempo, Deus, que muitos estarão aqui pregando, Senhor. Muitos estarão aqui ministrando louvor. Eu creio no tempo, Senhor, que muitos vão fazer obras grandiosas no Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. O Senhor tem chamado, meu Deus, os Teus filhos para estar neste lugar, para serem cabeça neste lugar. Me calma, Senhor. Será possível não por baixo, Senhor. Então eu profetizo na vida de cada um que aqui está, Senhor. Um tempo de ministério grande na sua vida. Um tempo de ministério grande na tua vida. Deus tem chamado você para um tempo de ministério grande na sua vida. Um tempo de estar ministrando para muitas outras pessoas. Um tempo de estar acima de qualquer questão da sua vida e sendo um referencial para outras vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos nesta noite. Então vamos posse em nome de Jesus. Não diga? Amém. Diga para o seu irmão assim, de colecionador de traumas. Para sentar hoje na mesa. Bem, irmãos? Eu tomo posse dessa palavra. Tenho suas mãos para o Senhor orar e para o Senhor. Porque eu creio que toda ferida que havia na sua vida hoje eu não serve mais. Porque Deus tratou e sabe. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos trouxe esperança, conforto aos nossos corações. Uma palavra, Deus, de ânimo. Meu Deus, eu creio, Senhor, que essa palavra, Senhor, fortaleceu a vida dos Teus irmãos. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que essa palavra confortou a vida dos meus irmãos. Deus, era um pouco, mas era um pouco do que as falasse. E nós, Pai, recebemos a palavra. Deus, em torno de Pai, segurança em nossos lares. Dando uma semana que prossegue bênção, em nome de Jesus Cristo. E assim nós louvamos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo. E a doce consolação do Espírito Santo seja por cada um de nós. Digo. Amém. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.